Eu sou Gabriel Araújo, Lorena já vai chegar aqui. A gente está gravando esse debate, então, também para fazer minha descrição. Eu sou um homem negro, de pele mais clara, cabelo crespo, armado, um pouco cacheado. Tenho um bigode, um cavanhaque. Estou usando uma camisa marrom e uma calça branca. E também já agradecer pela presença das intérpretes de Libras. Só vou puxar aqui créditos e descrições. A gente está com a Asa Pocou. Asa é uma mulher negra de cabelos crespos, estilos bubble breads, com adereços dourados no cabelo, cicatriz na testa e sobrancelhas grossas, de 1,67 de altura. E Natália Belo, uma mulher cis preta, de pele clara, cabelos cacheados na cor castanho escuro, com luzes no tom pérola e na altura dos ombros. Quer puxar? Você já falou só de descrição? Oi, gente. Meu nome é Lorena Rocha, eu sou uma mulher negra, de cabelo curto, cacheado. Estou usando uma blusa preta, de gola alta, meio alta, e um vestido branco. Obrigada, mais uma vez, por estarem aqui nessa sessão, nossa terceira edição, no Cinema do IMS. Esse debate, né, a gente vai contar aqui com a presença do Saloma Salomão, que é o nosso convidado. Por favor. Saloma vai se apresentar também, mas esse convite vem muito no diálogo que entre linguagens, assim, né? E eu acho que vai ser muito bom ouvi-lo depois dessa experiência. Vou pedir só uma licença muito breve antes de passar a palavra para Salomão, só para fazer uma introdução, porque também esse debate vai estar disponível na íntegra no YouTube do IMS. E aí contextualizar um pouco só a sessão e também vou fazer um pequeno convite, rápido convite, para a gente aproveitar. Aqui temos 2 realizadores aqui da sessão, então queria que eles comentassem brevemente também sobre os filmes antes da gente passar a palavra. Mas essa sessão... Você pode me emprestar aqui? Obrigada. Improvisações sônicas, imaginação fugaz. A gente fez uma exibição aqui, né, de 6 filmes / músicas / materiais audiovisuais, vou falar assim, que começa com uma da Cura, da Bia Hitz, 2016. Depois a gente vai para o filme Memória Goitacá, da Heloísa de Matos e Paulo Sérgio Pestana, de 76. Em seguida, a gente vai para uma matéria da TV Viva, né, de 1989, dedicado ao afoxé lá de Pernambuco, chamado Alafim Oió. Na sequência, a gente programou a música Canto 2, do disco Anganga, da Jussara Marçal com Cadu Tenório, de 2015. E os 2 últimos filmes, né, a gente teve Copacabana, de Flávio Frederico, de 1999, que está aqui. Obrigada pela presença e pela disponibilidade também do filme. E o Nada a Ver, do Juliano Gomes, de 2022, que também está ali atrás. E aí, só fazendo esse gancho para... Eu queria que vocês falassem brevemente sobre o filme, né? Eu estava brincando com o Kézia aqui, que é do IMS. A gente está tão acostumado em fazer filme de pessoas que já morreram ou que são mais velhas e não conseguem vir. E quando tem realizadores, a gente fica, meu Deus, ainda tem que chamar as pessoas, a gente esqueceu de chamar as pessoas. Então, queria que vocês falassem, porque também aí já fica gravado para quem estiver assistindo depois na íntegra no YouTube. E... Vou trazer só uma breve introdução que está no nosso texto de curadoria, que vocês podem encontrar tanto na revista do IMS, na versão física ou na digital, e também no site da Indeterminações, que é indeterminações.com. Né? Se biografar, documentar, categorizar e classificar as formas de expressão de personalidades e coletividades culturais negras marcam o cinema brasileiro de todos os tempos, como a música preta poderia apresentar uma torção ou uma quebra
a um conglomerado de imagens e sons que está grafado em nosso imaginário e que acaba por fazer emergir proposições e contraposições acerca da ideia de cinema negro. Então, acho que juntar esses materiais tão diferentes, né, tem um desafio, algumas coisas se sobressaltam, outros também só chegam para a gente agora. E eu também queria fazer essa breve... Eu queria que, por gentileza, você poderia passar primeiro aqui para o Flávio, que está aqui mais pertinho, para comentar brevemente sobre Copacabana, e, na sequência, Juliano Gomes para comentar sobre Nada a Ver, e aí sim a gente passar a palavra para o Saloma. Que muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Bom, obrigado por passar meu filme aqui. Eu fiquei muito lisonjeado com esse convite. É um filme muito importante para mim, na verdade. É meu primeiro documentário. E lá em 98, né? 97 para 98, foi bem difícil fazer esse filme naquele momento ali, né? Filmar à noite em Copacabana. Mas para mim eu tinha memória de infância, né? Eu sou carioca. E para mim era um retrato do Brasil aquela praia de Copacabana. E essa foi a minha intenção fazendo o filme. Meio como um ensaio audiovisual, né? Foi uma coisa muito... O roteiro, basicamente, era uma coisa cronológica, com o apogeu ali na meia-noite, né? E tinha esse formato de pirâmide, o filme. E a gente montou ali, eu me lembro, na mesa Moviola, a ID, era o primeiro programa, inclusive, na casa do André Tonati, com a Cristininha Amaral, montando o filme do Tonati. E foi uma descoberta incrível, eu me apaixonei pelo documentário a partir dali, né? De lá para cá, fiz mais 5 documentários, mais ou menos. E, inclusive, aproveito para convidar, estou com um filme novo, que vai passar aqui em São Paulo, em junho, na competição do Inedit. Esse, sim, é um documentário musical de longa-metragem, chama Alma Negra do Quilombo Baile. E eu sou um realizador branco, né? Mas como documentarista vivendo nesse país preto, né? Sempre me senti com vontade de sempre abordar assuntos relacionados a esse Afro-Brasil, né? E fiz em 2008 um filme chamado Quilombo, do Campo Grande aos Martins. Fiz uma série também que chama Balanço Black. E agora vem o longa, o Alma Negra do Quilombo Baile. E vários cineastas negros me influenciaram muito, eu admiro muito. E, para mim, é uma honra estar aqui com vocês participando dessa discussão. Obrigado. A gente que agradece. Obrigada, Flávio. Eu vou passar agora para Juliano Gomes, que é do filme Nada a Ver. Oi, boa noite. Eu sou o Juliano. Engraçado, eu venho mais nessa sala para apresentar filme dos outros, é bom ser vidraça às vezes. Prazer estar aqui nessa sessão, um trabalho numa sessão tão cuidadosa. Vão no site do Indeterminações, tem ótimos textos lá. Enfim, eu acho que tem... O nome do filme, que ali não aparece, acho que ele tenta brincar, né, com uma coisa que eu acho que tem a ver com a sessão, porque com a diferença e a semelhança entre ver e haver, né? Que ver não nem sempre é haver, e às vezes é. E essa diferença está baseada porque as duas coisas sonoramente soam parecidas, né? Então acho que o mote do som é importante para o filme, o som das palavras, mas o som das coisas, né? Então, enfim, é massa. Obrigado por terem vindo. Um monte de amigos aí que eu chamei que vieram. Obrigado pelo carinho e valeu pela lembrar do filme. Valeu, Juliano. Valeu, Flávio. E também sendo esse agradecimento a todos, enfim, diretores, arquivos que liberaram os filmes e foram super gentis assim nesse processo. Enfim, sem mais delongas, vou apresentar o Saloma, que é multiartista, pesquisador e educador com produção voltada para temáticas educacionais, históricas e culturais afro-brasileiras e da afrodiáspora.
Desde 1988, participa de programas de televisão e rádio e, nas últimas décadas, de atividades para educação à distância, entretenimento e podcasts. Nos seus mais recentes trabalhos, com sua entrevista no programa Mano a Mano, o documentário Dentro da Minha Pele, de Val Gomes e Tony Ventura, e Noite e Dia, Lima Barreto, Obra e Vida, filme híbrido de Rodrigo Grota. Nos anos 1990, produziu documentários em parceria com a BVP sobre movimentos sociais e a escolarização de adultos nas periferias da Grande São Paulo. Na década de 2000, fez registros fílmicos, analógicos e digitais, com pesquisas etnográficas sobre práticas culturais negras na região sul de Minas Gerais, especialmente Congados e Moçambiques, nas cidades às beiras da Serra da Canastra, às margens da represa de Furnas e do Rio Grande. Então, Saloma, brigadão. Isso aí. Obrigado. Esse convite vem muito também desse desejo, o próprio desejo da sessão, de interconectar um pouquinho mais essas coisas, e eu acho que seu trabalho está ali nesse limiar entre a música e o audiovisual de uma forma muito interessante. Então, super legal. valeu. Obrigado. Muito obrigado, gente. Eu sou um homem negro, de origem africana, de tez retinta, de cabelo crespo, já grisalho e barba no mesmo tom. Eu estou vestindo uma camisa salmão e uma calça cinza, e estou de botina marrom. Muito obrigado pelo convite. A Jussara Marçal, na verdade, me disse que inicialmente a convidada era ela e ela não podia, e ela me indicou e vocês aceitaram. Para mim é um prazer e uma lisonja, na verdade. O que eu tenho a dizer talvez não corrobore a hipótese sobre a relação entre musicalidades negras e cinema negro. Talvez eles não coincidam. De qualquer forma, podemos pensar que nós, descendentes de africanos na diáspora, desde o século XVIII, entendemos que podíamos usar os sistemas de pensamento, comunicação daqueles que nos dominavam para comunicar conteúdos além do domínio. Um escritor e abolicionista de origem Akan, vivendo na Inglaterra no final do século XVIII, escreveu um belíssimo livro falando da sua experiência de ter sido capturado, vendido e utilizado para a produção capitalista. O nome dele era Gustavo Vassa, ou Olaúda Equiano. E os conteúdos que Equiano comunicou ao mundo ocidental, usando a escrita e a língua inglesa, sobretudo, tentava desmontar uma prática que se tornou legal, normal, quase natural, que era a captura, a venda, a compra e a utilização de pessoas da pele escura no continente africano, que eram vendidas e utilizadas no mundo inteiro, talvez no limite até na Rússia, e para atividades lucrativas e atividades ordinárias. Comunicar por escrito na língua de quem os dominava que aquilo não era certo, não era justo, não era bom e era desumano. E, ao mesmo tempo, projetar uma ideia de humanidade que era completamente negada por aqueles que tinham tais práticas. No limite,
os artistas negros da palavra, da imagem, ainda buscam simultaneamente essas duas coisas. Comunicar a sua própria humanidade e interpelar ou diminuir a maneira com a qual são capturados pelos olhos e pelas tecnologias de desumanização do outro. Criativamente, projetar imagens, sons, palavras, ideias, através das tecnologias disponíveis. Quando era o livro, a palavra escrita em livros. Quando era o acetato, as palavras cantadas e os sons tocados no acetato. E quando é imagem em movimento, seja em filmes Super 8, 16 milímetros, sejam filmes digitais, utilizar essas mesmas tecnologias, primeiro, para uma mensagem que é voltada para aqueles mesmos que estão elaborando esses novos sistemas de pensamento e comunicação, e a sociedade como um todo. Dizer-se negro e nomear a sua película ou suas imagens digitais de cinema negro é reivindicar para si esse mesmo lugar de quem é portador de uma humanidade plena e que precisa fazer esforços para convencer o outro de que o é. Mas o grau de opressão psíquica, intelectual, econômica, política, não nos permite fazê-lo de forma plena. Então, é necessário criar jogos de esconde e revela, ilumina e oculta, de modos que os opressores e os seus subalternos não nos alcancem. E que possamos, de alguma forma, em algumas circunstâncias, em clima de concessão temporária, usar as estruturas do próprio sistema de dominação, cooptação, silenciamento, para driblar esses mesmos aparatos e comunicar coisas que façam sentido, comovam,
cria em suspensão por algum tempo. E quando isso acontece, cria-se um momento como esse. É muito difícil para mim pegar todos esses trabalhos e produzir uma síntese. Não é possível. Com o som da Jussara, com o processamento de ruídos e um canto específico. O canto eu reconheço como visungo, que é uma musicalidade afro-mineira. Na origem, eram cantigas fúnebres, utilizadas nos enterramentos, nos velórios, desde o século XIX até bem recentemente. O filme de Copacabana, não consigo ver relação, a não ser num breve momento em que um batuque lembra a relação dos africanos e seus descendentes com o mar. E essa relação que é de várias naturezas, espirituais, filosóficas e poéticas também. Nos viçungos, embora sejam pessoas muito longe do mar, tem muitas cantigas aquáticas e marinhas. A divindade, uma das divindades dos viçungos, é Calunga, que está relacionada aos poderes das águas, das grandes águas. Podem ser grandes águas doces, mas também águas do mar. Produzir uma análise não é possível. Mas parece-me que todos os conteúdos, de alguma forma, nos lembram da nossa beleza. Da nossa existência humana, dos nossos tons de pele, as nossas vozes, o nosso corpo humano e a nossa capacidade imaginativa. Isso, nenhuma violência, nenhum sistema de opressão foi capaz de nos roubar. E quando nós utilizamos qualquer um desses sistemas de comunicação e tecnologias, desde o celular, as câmeras VHS, e reelaboramos, reconfiguramos uma certa narratividade e damos a conhecer, estamos reconstruindo o mundo que nos tem sido tirado. Todos os dias, de forma violenta, por uma minoria e com a complacência, o silêncio de uma maioria. Eu gosto quando eu vejo jovens como vocês, tão elaborados no discurso,
com expectativas positivas sobre o futuro. Agregando gente que já morreu e gente que, embora tenha sofrido muito, mas está viva, atribuindo atenção, importância e construindo vida, usando a arte, a tecnologia, a capacidade de arregimentar inteligências para construir vida. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todas, a todos. Posteriormente, eu posso falar alguma coisa sobre música e imagem em movimento. Não, brigadão, Saloma. E eu acho que tem tudo a ver assim com o que a gente pensou de certa maneira para essa sessão, porque é isso, né? Tem um desejo óbvio de investigar diferentes formatos e sair de uma ideia hegemônica de cinema, de investigar aquilo que talvez não seja filme, de investigar música e de juntar tudo isso para, a partir da fricção, ver o que rola. Mas existe também um arco narrativo, ainda que cambaleante, não necessariamente bem amarrado, que está dizendo justamente sobre o exercício da filosofia preta como uma possibilidade de vida em meio ao caos, possibilidade de vida em meio à colonização, possibilidade de vida em meio à violência e à destruição, né? Eu acho que isso que Biarritz traz um pouco quando ela repete como um mantra: a mão da cura, até anotei, a mão da paz sempre alimenta o nosso corpo. Pensando, sei lá, acho que esse filme abre a sessão como uma oração e cada filme vai meio que puxando algum elemento que, a partir da música, a partir desse exercício musical e a partir dessa disrupção que a música preta causa num certo entendimento universal das coisas, aquilo que nos alimenta, nos conforta, nos desestabiliza em alguns momentos, mas que também nos traz pulsão de vida em algum momento. Agora, vendo o filme, eu fiquei prestando atenção, não só agora, né, mas agora bateu diferente, porque cinema, enfim, amplia as coisas. Fiquei muito chocado com o depoimento daquela mulher em Memória Goitacá, que basicamente o que ela está dizendo ali sobre, enfim, todos os sofrimentos que ela passou para alimentar os seus filhos e toda a depressão e o sofrimento decorrente disso foram, de certa maneira, curados pelo jongo, né? Então, é um exercício de... É isso, essas palavras estavam sempre na nossa cabeça quando a gente estava assistindo esses filmes e pensando nessa sessão, que é pulsão de vida, é coletividade, é exercício de comunidade, é tentar entender, a partir de que momento que essas coisas se unem, o que acontece na forma, a partir dos filmes, a partir enfim, da película, da reportagem, do vídeo, do GIF, do glitch, como é que essa variedade também colabora para o cinema ou para o que a gente está chamando, ou está acostumado a chamar de cinema, e como é que isso se relaciona com a própria ideia de cinema negro, mas também para o conteúdo, de entender de que isso também está transformando aquelas vidas, aquelas comunidades, aqueles processos de uma maneira muito inventiva, assim. Eu trouxe até separei 2 trechinhos do Na Quebra, que eu acho que trazer eles para cá ajuda para a discussão. Esse é um livro do Fred Moten, um cara que foi... um teórico que foi super importante assim, para essa sessão, porque eu acho que
muitas das coisas que ele está dizendo nos interessam, e nos interessa pensar a música e a filosofia preta no meio desse processo. E aí tem um momento que ele diz, e é óbvio que eu não vou achar o momento exato agora. Tá. Veja, a performance preta sempre foi a improvisação contínua de uma espécie de lirismo descendente. Invaginação, ruptura, colisão, aumento. Esse é um trechinho. E no outro trechinho ele cita Glissant e fala o seguinte. Em discurso carimbenho, Edouard Glissant escreve: desde o início, isto é, a partir do momento em que o crioulo é forjado como meio de comunicação entre escravo e mestre, o falado impõe ao escravo sua sintaxe particular. Para o homem do Caribe, a palavra é, antes de tudo, som. O barulho é essencial à fala. A barulheira é discurso. Como a fala era proibida, os escravos camuflavam a palavra sob a intensidade provocadora do grito considerado nada mais do que o chamado de um animal selvagem. Foi assim que o homem despossuído organizou seu discurso, descendo na textura aparentemente sem sentido do ruído extremo. E quando a gente está pensando em música, e quando a gente está pensando especificamente em música preta, quando a gente pensa em funk, quando a gente pensa em hip-hop, em samba, no afoxé, esse ruído, esse excesso, esse barulho, é uma coisa muito presente e que comunica diretamente com o nosso corpo, né? O batuque de um atabaque mexe no nosso corpo de uma maneira muito especial. A Ana Júlia Silvino escreve um pouco sobre isso no texto dela, Tambores para Ogãs. Então, quando a gente também traz esses filmes, esse ruído e essa loucura para a tela de cinema, a gente também está pensando em de que maneira aguçar outros sentidos, que não apenas a visão, que não apenas a racionalização, também pode nos ajudar a seguir, de certa forma, a continuar produzindo e a continuar refletindo sobre as coisas. Antes de passar a palavra para vocês, que eu espero que, quando eu falar assim, quem quer falar, todo mundo vai fazer, e a gente vai ficar uma fila enorme. Mas, obrigada, Saloma, pelas palavras. E eu vou pegar justamente alguma... eu não vou saber falar a mesma coisa que você falou, mas você trouxe sobre o ato de comunicar, né? Como essa tecnologia, né? A despeito de toda a violência, a despeito de todo o sistema de dominação. E eu fico pensando que, traduzindo essas palavras para o próprio cinema, né, quem tem acompanhado as sessões aqui, ou que acompanha o trabalho da Indeterminações, quem ainda não, fiquem no convite de explorar lá o site, dar uma olhada, pesquisar e ver o que a gente já tem feito até aqui, mas eu fico pensando que, em alguma medida, né, e essa coisa do corpo... eu não sei se é porque eu estou com um pouco de fome, mas hoje foi muito difícil ficar totalmente nas imagens, assim. E aí depois eu fiquei pensando como demandava, eu estava ali me mexendo na cadeira, e como demanda, de fato, né, por essa experiência do corpo, um tipo de atenção que... Não é que a gente não veja isso em outro lugar, todo mundo faz isso em alguma medida quando está programando, mas foi desafiador nesse sentido, e acho que isso fala um pouco sobre o atravessar desses filmes e da própria produção de imagem, da relação sonora, né, que, enfim, também se impõe na própria junção dos filmes uma impossibilidade também de pureza, assim, né? Que aquilo que também se nomeia negro, eu fiquei pensando muito assim no Memória Goitacá, né, que fala do fado português, porque veio de Portugal, mas aqui já se chama outra coisa, e já tem uma reinvenção, né, e essa fala também sobre esse processo de ser curada pela música, pela dança, né, e pensando as imagens do cinema negro, o cinema brasileiro, o exercício também da gente trazer esses filmes juntos, né, e era isso que eu estava dizendo no início, a gente tem um pouco esse ímpeto, esse desejo de estar relacionando as imagens do passado com as imagens do presente, assim, né? É uma coisa que vem
numa insistência nossa mesmo, entendendo que nada é novo, né? E, ao mesmo tempo, que tudo se transforma e que como é que juntar essas imagens, né, produz também um outro lugar, ativa também um outro estado de presença, assim, né? E o desafio também, né? A gente estava muito... Quando a gente pensa nessa coisa da música preta, dessa ideia de imaginação radical, né? São palavras que, de alguma forma, a gente tem visto muito nos lugares, no circuito de arte contemporânea, a própria quantidade de traduções, né? De teóricos, como o próprio Fred Mote, eu falo no Fred, né? Íntima, como o próprio Fred Mote e o Stefano Harvey, e muitas outras pessoas no Brasil que também estão pensando isso, tem uma tendência, digamos assim, dessa tentativa, se a gente pensar na Denise Ferreira da Silva, né, que, inclusive, a gente cita no nosso texto de curadoria, enfim, essa possibilidade de vida através da destruição ou a despeito da destruição, assim. E trazer essas imagens, né, tem um pouco de diálogo nisso entre o que é possível e o que escapa ao mesmo tempo. Assim, tem um pouco esse desafio. Inclusive, eu compartilho do mesmo sentimento do Saloma, que é impossível sintetizar, né? E aí vai ser ótimo ouvir vocês, de como vocês sentiram, experienciaram, e também aproveitar aqui esse espaço de debate. Então, já fazendo as ordens, por favor, alguém quer fazer algum comentário, fazer uma pergunta? Saloma também está aqui, já fez essa apresentação belíssima. Alguém? Quantas mãos? Gente, vocês não sentiram nada. Mas, enfim, Gabriel, quer falar alguma coisa? Tá. Obrigada. Você disse que ia falar um pouco mais, Saloma, sobre essa questão da música e da imagem. Sim. E até aproveitando também a sua fala, complementando, né? Eu acho que o desejo também de te ouvir, assim, você tem toda uma relação também com o teatro e com a música, enfim. E eu vi também um pouco isso que você falou sobre a imaginação e sobre o sentido de criação mesmo, né? De como é que você talvez enxerga ou percebe ou sente nessas experiências e nessas coletividades pretas, né? Que também tem uma existência nisso, nas imagens. Bom, eu fui educado na escola e na família, uma família negra de trabalhadores rurais do sul de Minas Gerais, e que eram muito musicais. Meu pai tocava violão, construía instrumentos, ele era carpinteiro e lavrador. Minha mãe era doméstica, empregada doméstica e costureira. E eles retiveram canções dos anos 30, 40, 50. Eles gostavam muito do Ataúfo, gostavam da Elisete, desses cantores negros e negras, e provavelmente se projetavam nessas imagens vindas do Rio de Janeiro para o interior de Minas Gerais. E as canções que eram executadas nos rádios, nas rádios, provavelmente rádios que eram captadas AM no interior de Minas. No final dos anos 60, quando eu fui para a escola, meus irmãos mais velhos começaram a compor, fazer canções autorais, estimulados provavelmente por aquele ambiente dos festivais, e cujas imagens chegavam em revistas. Eram poucas pessoas que tinham TVs no final da década de 60 na minha cidade. Mas a patroa, os formaggio, os italianos patrões da minha irmã,
franqueavam uma vez por mês que pudéssemos ir à sala deles ver os programas de auditório. Mas na cidade tinha também 2 cinemas. Então, agora eu entendo que esses cinemas eles estavam num quadro de distribuição de filmes norte-americanos, do Django, e filmes de cowboy, e, num dado momento, tinha até cowboy brasileiro, Léo Canhoto e Robertinho, que era uma dupla sertaneja, fez também filme de cowboy, e esses filmes chegaram lá no Cine Rocks. E eu frequentava, e era uma diversão muito importante para a gente, além das congadas, folias, moçambiques, que estavam presentes na paisagem cultural. Então, hoje, analisando, parece-me que é uma tensão entre essa diversão industrializada, produzida na Itália ou nos Estados Unidos, ou no Rio de Janeiro e São Paulo, na boca do lixo, que chegavam nos cinemas lá, e que foi isso que eu vi. A minha sensibilidade foi marcada por esse padrão de filme comercial, de faroeste americano e brasileiro. E depois, quando viemos para São Paulo, que em casa tinha eletricidade, lá em Minas não tinha, aqui meu pai comprou uma TV usada e começamos a ver o desenho dos Jackson 5. Isso mudou meu sentimento. Ver um desenho animado onde os personagens eram pretos e não eram bichos, porque tinha desenho animado que tinha personagem preto e era bicho, da Disney, por exemplo. O Pateta, era evidente que ele era negro. Então, quando eu vi os Jackson 5, que eram garotos também cantando, algo aqui dentro mudou, alguma coisa, uma chave foi ligada em relação à representação. Como que uma pessoa de pele negra pode aparecer na TV ou no cinema e não ser numa condição de jocosidade, de produzir graça para os outros rirem? Então, minha sensibilidade foi muito marcada, primeiro, por esse cinema de bairro. Lá na Vila Santa Catarina, na Casa Palma, também tinha um cinema. Era o cinema mais avançado na região sul. Além do centro de Santo Amaro, era nesse bairro, na Cidade Ademar. Na Casa Palma tinha um cinema onde a gente ia ver também faroeste. De vez em quando sobrava alguma coisa de fita italiana, e eu acho que eu vi Pasolini lá, nesse cinema de bairro. Mas minha sensibilidade para som, imagem e movimento é, sobretudo, da televisão. E não havia uma crítica que o ativismo negro tivesse feito para as telenovelas adaptadas de romances abolicionistas do século XIX. Era lelê, 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 lelê. A música que fazia sucesso e que mostravam pessoas negras apanhando no tronco. Talvez uma espécie de pedagogia criativa para mostrar para os descendentes daqueles que apanhavam no tronco qual deveria ser o seu lugar hoje. Uma espécie de ameaça que marcou muito a minha sensibilidade. Então, em São Paulo,
eu fui direto para o baile black de fundo de quintal, em 1971. Comecei a ouvir Diana Ross, Marvin Gaye e James Brown, depois Tim Maia. E quando o Gil se afirmou negro, Gilberto Gil também tocava no baile. Quando ele voltou da Nigéria, em 77, ele passou a tocar no baile, junto com os outros sons blacks estrangeiros. Mas um professor foi muito importante no ensino médio, ele levou Cão Andaluz lá para uma escola pública de classe média branca, onde minha irmã me colocou, e eu fiquei lá até o terceiro colegial. Esse cara mostrou Cão Andaluz e explicou, e disse quem era Luiz Buñuel e Salvador Dalí. Ali eu acho que uma segunda chave mudou. Quando as câmeras VHS chegaram na periferia, nós começamos a fazer filminhos do movimento social, imagens, depoimentos das lideranças comunitárias. E uma editora aqui no Bexiga, chamada Associação Brasileira de Vídeo Popular, tinha uma ilha de edição linear, e nós juntamos aquele monte de fita VHS sem roteiro e fomos para lá montar. Mas, antes disso, ainda teve uma experiência de um rapaz lá da Zona Sul que trabalhou... Eu não me lembro exatamente com quem, mas um filme sobre tenentismo, e ele comprou uns filmes Super 8 e fizemos uma experiência lá com Super 8 e gerou um filme chamado O Tabaco. É um curta que agora a gente conseguiu digitalizar, que é de 85, e nós fizemos a trilha. Então, é uma relação longa, não tão produtiva, nada do que a gente fez foi para a TV, não chegou nos cinemas. Até recentemente, quando aí os cineastas brancos bem inseridos no mercado me convidaram para fazer algumas coisas, consultoria, dar depoimento, fazer coisa básica, assim, fornecer conteúdo, que é isso que eles nos chamam. Então, alguma coisa mudou também a partir desse momento, até que Caetano Gotardo e Marco Dutra me chamaram para fazer a trilha de Todos os Mortos. Aí nós fomos lá em Berlim, eu andei num carro que parecia uma nave. E foi muito interessante, e eu acabei começando a prestar atenção nesse universo, que é muito interessante. É o mais rico de todos. Os cineastas brancos, os Salles e os outros, ganham milhões, recebem muito dinheiro. E os peixinhos, nós somos peixinhos, ficam lutando para fazer um filminho. E é bom também, porque, senão, é só domínio. É só gente branca na tela e atrás das câmeras. E isso satura o olhar, até mesmo dos próprios brancos. Ficam saturados de ver tanta brancura. Os brancos que já estão mais elaborados, os outros não. Acham que é assim mesmo e pronto. A música, para mim, eu pensava que era só para ilustrar a cena, para dar emoção, sei lá, Henry Morricone, né? E depois agora eu estou descobrindo que não.
que a música pode ser parte efetiva da narrativa fílmica, que ela pode criar fricção, por exemplo, com a imagem, que ela pode desdizer o que a imagem está mostrando, que ela pode corroborar com a narrativa e ser uma parte efetiva do discurso cinematográfico digital. Nós temos discutido isso, conversado sobre isso. Como fazer uma música para cinema que não seja um adendo. Temos falado sobre isso. Quais são os procedimentos, os métodos, que metodologia é. É evidente que depende muito de um diálogo com quem está criando, produzindo. Mas eu penso numa perspectiva igualitária na construção de uma peça cinematográfica multissensorial. Sim. Não, o ponto que estamos agora, dentro de um universo onde tem bastante artistas pretos e pretas, autores, como fazer com que a nossa musicalidade penetre em desvãos do sistema de dominação comercial de música? Uma aliança com jovens cineastas parece-me que tem sido bom. E eu digo que porque fui tratado de forma muito educada por gente branca. Esses meninos, o Gotardo e o Dutra, foram muito educados comigo e tivemos um diálogo muito bom durante a produção do filme. Essas alianças circunstanciais que também podem ser feitas à luz do dia. Obrigada, Saloma. Eu acho que, em relação a essa dimensão do encontro, né, que você traz tanto da sua memória afetiva, né, da sua história, da relação com a imagem, com o som, com o cinema, com a ausência e com a possibilidade também de criação, né, dentro do cinema, a partir da música e a partir de relações, né, de encontro, né? Eu acho que, mesmo falando de maneira tão pessoal, eu acho que traz elementos também sobre os filmes de maneira geral, porque eu acho que uma palavra que ficou muito pulsante, assim, uma frase, né? O título da sessão é Improvisações Sônicas e Imaginação Fugaz, assim. E, em alguma medida, o conjunto de filmes oferece para a gente uma dimensão de que a imaginação, ela provavelmente, ela não é só possível, mas, de alguma maneira, ela é preciso ser coletiva em algum sentido, assim. Eu fiquei pensando muito nisso, ouvindo, né, e vendo as imagens hoje. E não por acaso, assim, né? Até quando você pergunta, faz essa pergunta final, assim, né? De como não, digamos assim, ceder ao mercado, né? Falando da música, mas eu acho que também isso tem a ver com as imagens pretas, né? E esse exercício de coletividade e de filmes que são feitos através do encontro, né? O filme do Flávio, por exemplo, tem essa dimensão da câmera na mão ali, e desse encontro com esses corpos, e a música aparece também num desencanto, né? Tem um pouco a dose de ironia que aparece no filme da Biarritz, por exemplo, né? Essa mão ela é a mão que cura. Gabriel até trouxe isso no início, sobre essa dimensão de um mantra, né? A música vai se repetindo, as imagens da mão também vão se repetindo. Eu fiquei depois pensando um pouco sobre ondas sonoras, assim, né? Dá um clique, um dispositivo para a sessão interessante, mas também tem um pouco de ironia, né, no jogo das imagens e dos sons que a Bia traz, que vai
se amalgamando e se distorcendo, né? A palavra distorção parece interessante para pensar em música, durante a sessão, né? E é muito difícil fazer um programa também pensando música sem recair de, meu Deus, tudo vai ter música do início ao final, né? Mas eu fiquei também pensando nessa dimensão do jogo mesmo entre aquilo que está sendo biografado, porque, por exemplo, o filme da Heloísa com o Paulo Matos, não, Heloísa Matos e Paulo Buarque. Oi? Pestana, obrigada. O Memória Goitacá, né? Ele está nesse conjunto, por exemplo, para a gente rememorar essa tradição do cinema brasileiro, né, desse exercício de olhar para esse outro, por exemplo, né, e que, de alguma forma, nesse exercício quase não, etnográfico, né, e muito marcado pelo filme, a gente vai ver nas cartelas que vão nomeando ali cada coletivo e cada experiência musical, cada brinquedo, né, cada brincadeira, folguedo. Nos parecia muito interessante essas imagens, né, e essas imagens desse movimento, desses corpos no ato da brincadeira, né? Teve até um filme que a gente cogitou também passado, Geraldo Sarno, que eu esqueci agora o nome, Dramática Popular, né, que é um pouco esse jogo também, e muitos outros filmes do cinema brasileiro, né? E tem uma tentativa, né, a despeito, inclusive, se a gente for falar, sei lá, de hierarquias e assimetrias, de quem estava ali com a câmera na mão e como chega para filmar, tem uma dimensão do corpo e da música que cria algum tipo de desvio, algum tipo de distorção, algum tipo de ruído que parecia interessante para a gente, né? A gente tem falado tanto sobre representação, autorrepresentação, né? Então, como é que funcionaria então esse conglomerado, né? Temos cineastas negros, temos cineastas brancos, pessoas brancas filmando pessoas pretas distorcendo imagens, né, que o filme da Biarritz é muito isso, assim, é quase desencorpado, mas, ao mesmo tempo, extremamente encorpado, né? E o desafio era um pouco pensar nesse conglomerado de imagens pretas que estão ao redor, né, o tempo inteiro. E como ouvir, eu acho muito interessante, por exemplo, no Nada a Ver, né, a gente já conversou isso em outros momentos também, mas como a sirene, né, da polícia vira música, vira musicalidade. Claro que tem a opressão ali, o lugar da instituição, né, instituição no sentido do controle, né, que isso vai sendo falado, mas interessa esse jogo, como Saloma falou no início, de meio que falar desdizendo, né, um tipo de jogo de linguagem, né, que tem a ver com possibilidade de existência, né? Eu até falei sobre isso da imaginação radical, e depois eu fiquei pensando assim, eita, eu falei que era a tendência, não estou dizendo que a gente programou por conta disso, que fique claro, assim, mas no sentido de que justamente o contrário, né? Porque parece que essa imaginação radical ela só é possível no que vai vir, só é possível no futuro. A gente vai falar sobre, sei lá, afrofuturismo, a gente vai falar sobre afropessimismo, e a gente vai falar sobre várias outras tags, né, pensando nessa ideia de futuridade e de imaginação radical, que, na verdade, o exercício de juntar essas imagens, né, de passado e presente tem a ver com reivindicar essas tecnologias que estão nessas imagens, a despeito dessas hierarquias que estão dadas pela história do cinema brasileiro, né, e pela história do cinema, assim. Então, o nosso grande desafio era criar essa modulação entre as coisas, né, e quase como se a gente tivesse, talvez, numa playlist mesmo, assumir esse lugar, mas, ao mesmo tempo, né, criar essas fricções entre as coisas, né, de maneira que também diga, informe, comunique, né, que não é possível apartar, não é possível simplesmente eliminar todas essas imagens que, enfim, às vezes não vai mandar a cura, né? Como fala o filme da Biarritz, mas elas sendo reprogramadas, sendo revisitadas, e nessa possibilidade de encontro de coletivo, né? E por isso a imaginação
ser coletiva nesses filmes, né? É uma possibilidade de revisitar a partir de outros lugares, né? O mínimo de movimento, o mínimo de comunicação, como Saloma disse, né? Comunicar algo, menos que crie uma suspensão temporária, breve, ou que dê um suspiro mínimo de felicidade, do que seja, de uma pulsão de vida, né? Como o Gabriel falou, cria um deslocamento, assim, e a gente espera muito que tenha, de alguma forma, chegado isso até vocês, né? Que foi muito do que a gente pensou aqui. Foi realmente muito, muito difícil montar essa sessão, porque eram muitos filmes. E essa dimensão, até agradecer, inclusive, ali a Letícia, que fez a nossa vinheta, que vocês viram no início da sessão, que também está por aí pelas redes, né? Que, quando ela chegou com o corte, que tinha muitas imagens do mar, e aí eu falei, ué, Gabriel, por que tantas imagens do mar? Eu não tinha percebido, a gente estava tão em outras aspirações, que aí a gente percebeu, eita, realmente, né? Então, algum tipo de conexão nesse Atlântico Negro, usando a expressão do Paul Gilroy, né? Também fala um pouco sobre essa dimensão do encontro, do encontro e da fricção que a gente quis fazer nessa sessão. Alguém quer fazer algum comentário? A gente tem um tempinho ainda, 10 minutinhos. Alguma pergunta? Mari, a gente vai começar a fazer um crachá do Cineclube da gente. Mari está aqui desde o início, já ganhou a estrelinha. Fã assim, da sessão. Acho que é uma coisa que, realmente, assim, pensando em São Paulo, programação de São Paulo, me agrada muito as provocações das sessões de vocês. Então, de fato, venho, sou do Cineclube Indeterminações. Mas fazer um relato, mesmo parabenizar pela sessão, acho que tem algo que a Lorena tocou agora que me chamou muito a atenção, que é, pensando essa captura das imagens do negro na história do cinema brasileiro, né? Sei lá, desde das chanchadas carnavalescas até tudo que vem depois disso. As possibilidades são muitas. Acho que como fazer isso não negando essa participação da captura dos brancos, desses negros e dessa musicalidade. Acho que vocês fizeram isso de uma forma muito equilibrada. Imagino que tenha sido muito difícil mesmo, porque cobre toda a história do cinema brasileiro, poderiam ir para filmes e nomes muito mais canonizados. Eu acho que isso é uma evidência da sessão. Você citou o Geraldo Sarno, acho que poderia... Já vi programação de Lorena com filmes do Leon Hirschman, que também teria a ver com essa sessão. Então, acho que tem um deslocamento também que a sessão cria dentro de uma cinematografia brasileira, pensando essas temáticas e essas corporeidades junto com sonoridade negra no Brasil, que tem a ver com investigação e curadoria. Talvez eu quisesse ouvir um pouco de vocês isso, ou só evidenciar que é muito trabalho assim de pesquisa para chegar a essa síntese de sessão, sem repetir, talvez, alguns filmes mais triviais dentro dessa larga história das imagens de negro, de musicalidade negra no cinema brasileiro. E aí, na verdade, aí o relato é sobre essa questão de ter programado a música da Jussara. Cara, gostei muito. Acho que é um ponto lindo e alto da sessão. Nossa, fiquei assim pensando uma coisa que acho muito linda, que a gente poderia ficar falando horas também, que é isso da tela preta com alguma luz, mas que é a não luz, sei lá o que foi exatamente o que aconteceu na tela, nesse sentido de que vocês queriam programar o som, mas que é também a abertura da sonoridade para a imagem num outro lugar, né? Que não é a imagem acabada na tela. E fazer isso numa sala de cinema, eu acho que é uma provocação e uma, talvez, fricção do que é a própria sala do cinema como caixa preta, que tem uma imagem a ser projetada e a gente ficar olhando, pensar imagens numa outra dimensão. E eu acho que o filme final também, o filme do Juliano, também faz isso com imagem e não imagem, né? Ou borrão de imagem, ou suspensão de imagem também, para além da suspensão sonora. Então, parabenizar muito vocês por fazer uma programação que cria
sensações físicas com isso, que é ver e ouvir, muito diferentes das experiências normais em sala de cinema. Eu gostei muito de sentir a vibração dos sons de diferentes filmes e a vibração do som da música do Anganga. Achei realmente muito interessante de estar na sessão assim. Parabéns mesmo. Sentir a vibração e o peso do som assim no corpo. Foi muito bom. E aí fiquei pensando nessas piras todas de programar, que, de fato, é uma sessão que chama muito o corpo a não estar sentado. Eu tive essa sensação muito grande. Fiquei pensando, nossa, que saudade das minhas danças afro, das aulas de capoeira, sei lá, preciso levantar e fazer alguma coisa. Achei que isso é interessante também. Uma sessão como essa. Obrigada, gente. Parabéns. Valeu, Mari. É doido, né? Porque a gente tenta... Porque é isso, a sala de cinema também tem seus próprios limites, né? Não é como se a gente fosse levantar para dançar e, enfim, curtir o filme de uma outra forma. Eu acho que outros espaços também ajudariam esses filmes a, enfim, serem exibidos e pensados de outra forma e de outra maneira de espetatorialidade também. Mas sobre a música, Kézia quase matou a gente quando a gente programou uma música, coitada. Porque... E é isso, a gente ficou muito... Era uma vontade, né, desde o princípio, trazer, não necessariamente essa música, mas de efetivamente materializar a música dentro dessa sessão, porque eu acho que fazia sentido dentro daquilo que a gente estava propondo. Mas a gente ficou nessa dúvida se a gente simplesmente desligava a tela e botava a música para tocar, ou se a gente deixava algum tipo de projeção, assim. A gente literalmente fez um DCP só com a música para exibir. Então, o que vocês viram foi uma tela preta projetada na tela de cinema, porque eu acho que diz muito respeito a isso. A gente está falando de música o tempo inteiro, e de som, mas é também uma sessão de muito silêncio, né? E de muita... Não de muito silêncio, mas de muitas nuances entre o barulho e o silêncio, entre a música e a musicalidade, entre o grito, o ruído, e entre a imagem e a não imagem, e a imagem e o escuro, se for o caso. Então, essa materialidade da coisa era uma vontade que a gente queria explorar, assim. E o resto é acúmulo, né? Querendo ou não... O tema da música, que nem eu comentei no início, já estava na nossa cabeça já há algum tempo, assim. Esse texto do Jaffa que eu mencionei já mobiliza a gente a pensar cinema há algum tempo. A gente teve algumas curadorias prévias que, não dessa maneira, mas que pensava musicalidades de alguma maneira, de alguma forma. A gente fez um Cineclube Mocambo no ano passado, a partir da filmografia da Léa Garcia, e uma das sessões tinha musicalidade muito presente. Então, meio que a gente assumiu esse desafio, né, de, estamos no MS, mais um ano, sessão de abertura do ano, por que não olhar para a música dessa forma, olhar para o som dessa forma e tentar construir uma sessão em torno disso? E aí foi tentativa e erro mesmo, foi planilhas e assistindo filme, tentando combinações. A gente mudou isso até o último segundo antes de enviar, mas foi uma experiência massa. Eu queria... Obrigada pelas palavras generosas, sempre tão animadas. Mari, eu queria só comentar uma coisa. Esse processo de... Enfim, a Mari comentou uma coisa na última sessão, que ela estava aqui, inclusive... debatendo, que ela disse assim, olha, vocês botam a régua, sempre estica um pouquinho a régua, a gente não sabe muito bem o que esperar, não é um autoelogio nesse sentido, não. Mas é um desafio mesmo, Mari, no sentido de que... Eu nem tinha parado para pensar antes que você chamou a atenção sobre esse deslocamento dos cânones, digamos assim, né? Quem fez isso já fez e já tem um lugar, digamos assim, no cinema. E aí, de alguma forma, porque eu também estou muito... minha qualificação do mestrado é terça-feira, então eu estou muito... isso não foi consciente, tá? Mas eu acho que tem a ver com o trabalho que a gente tem tentado posicionar mesmo nas Indeterminações, que é esse exercício de deslocamento de alguns nomes mesmo, né?
E, mais do que isso, assim, me parece que a repetição tem sido uma estratégia, né? Já sempre foi, né, na historiografia do cinema brasileiro, mas na forma de documentar o presente. Então, eu acho que, enquanto ferramenta, né, do que a gente pode fazer nesse pequeno... Porque, assim, quando a gente estava nesse processo de seleção dos filmes, teve uma hora que a gente disse assim, não, a gente vai ter que passar o ano programando isso. Né? A gente tem que fazer várias sessões, porque não tem, muita coisa ficou de fora. Né? E o que poderia, assim, expressar não é uma finalidade, né? Não é uma totalidade. A gente nunca chega num fim absoluto. Na verdade, é uma sessão de abertura mesmo, né? De uma tentativa de abertura para que, na verdade, o que foi experienciado aqui possa ser reverberado em outros lugares. Mas tem... Não é à toa, só porque você trouxe essa coisa de abertura, que a música de Nada a Ver nunca começa, né? Fica ali aquele eterno suspense à espera de algo. E nessa coisa da repetição, assim, e isso particularmente tem a ver com essa pesquisa, mas tem a ver com o nosso trabalho, a pesquisa do mestrado, no caso, e nesse nosso trabalho, assim, que é um pouco ir atrás dessas outras filmografias mesmo, assim, é um exercício político, inclusive, né, no sentido de não que a gente vai inventar a roda e descobrir alguma coisa nova o tempo inteiro, não é esse o objetivo, né? A gente tem um super desafio, por exemplo, a nossa já pode falar, Kézia, da próxima sessão? Na próxima sessão, em julho, a gente vai fazer uma homenagem, por exemplo, ao Grande Otelo, né? Vai ser dedicada ao Grande Otelo. Gente, grande parte da filmografia do Grande Otelo são de grandes nomes. Então, como é que a gente tensiona esse lugar? Como é que a gente posiciona um filme grandão com outro filme? Que eu vou deixar esse spoiler aí, já vai estar disponível a programação. Mas, então, é um pouco nesse sentido, assim, e tem a ver com uma preocupação particular de como essas repetições de algumas filmografias, tanto do passado como do presente, consolidam, parece que, pessoas que, para falar sobre esse tema, eu não posso deixar de ter, assim, né? Então, é um pouco dessa fricção mesmo que a gente queria fazer, né? Talvez não tão frontal, assim, eu vou escolher essa pessoa por conta disso e disso, mas que chega para a gente por um exercício de pesquisa, de trabalho, de continuidade, mesmo assim. E eu fico brincando com o Gabriel, eu disse, olha, no dia que eu Lorena, não em determinações, né, no dia que eu ficar repetindo o filme o tempo todo, me mate, brigue comigo, assim, porque eu acho que é um exercício, acho que o nosso trabalho enquanto programadores tem a ver com isso, né? Claro, nesse sentido, aquilo que a gente está fazendo, que essa relação entre passado e presente, o tipo de tema que a gente está suscitando, assim, pode ser que a gente vai esbarrar com isso em algum momento, né? Mas eu acho que o mais interessante é também como a gente reapresenta esses filmes, como é que a gente convida a uma nova conversa, inclusive, que talvez naquele momento ali, no seu momento de exibição, nem teve a possibilidade desses olhares, vou falar assim, sem ser essencializante, tá? Mas desses olhares pretos, desse acúmulo de discussão sobre pretitudes, né, que não tiveram a oportunidade de ter leituras pensando nisso. Vou passar a palavra para a Saloma, já vou aproveitar, então. Gente, muito obrigada. Em julho, a gente se reencontra. Muito feliz de ver essa sessão tão cheia de gente, pessoas queridas, pessoas que também estão conhecendo a gente agora. Retornem, a gente tem programação em julho, em novembro. Acompanhem as nossas redes. E aí vou passar a palavra para a Saloma e também, se Gabriel quiser fazer as considerações. Mas estou muito grata pela sessão de hoje. Esse ano eu fui para o Festival de Tiradentes e o filme que mais chamou minha atenção era um filme que mostrava, é uma ficção, mas que mostrava uma cena musical de Fortaleza. Não me lembro o nome do cineasta. Centro Ilusão, exatamente.
e que tive a oportunidade de conversar com um dos atores, músico que estava lá, que era o Catatal. Mas eu fiquei muito impressionado com a qualidade do filme e também da própria cena que ele revela. Enfim, eu fui poucas vezes ao Ceará e realmente o filme mostra uma dinâmica musical que vai muito além da praxe que a gente tem dos anos 70, né, da cena que se configurou de música brasileira, de gente vinda do Nordeste, sobretudo de Fortaleza. Então, eu achei muito incrível. E toda a construção do filme eu achei muito boa, achei muito bacana. O fato de não ser um documentário, de ser uma ficção, e de como diferentes gerações de artistas encontram pontos em comum, embora a geração anterior seja marcada por uma certa desilusão de Brasil. Eu gostei muito do filme. E quero agradecer vocês, gostei também muito de todos os filmes, por razões diferentes, por aquilo que trazem, e espero que vocês tenham bastante sucesso, que você possa ter mais espaço para verbalizar tudo que você já faz com bastante fluência, e que vocês abram lugares para que pessoas da geração de vocês e posterior, pessoas negras, possam ir onde geralmente elas não têm ido.